Aleluia. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu colega pastor Bel. Como ele já falou, nós nos conhecemos antes do ministério. Eu, na realidade, muito obrigado aí. Era dentro da casa dele, lá da casa da irmã Maria do Carlos, irmão Costinha. Nós gostávamos de orar ali no bairro da Nova Pedreiras. Então nós temos esse vínculo há algum tempo. Também a irmã Arania aqui, a sua mãe, que foi presidente do ciclo de oração ali na Nova Pedreiras, nós éramos muito ligados, gostávamos de orar, né, na Nova Pedreiras, fizemos várias vigílias lá em casa, e daquele grupo ali da Nova Pedreiras, quase todo mundo é pastor. Pastor Fábio Leite, pastor Natal, pastor José Nilson, pastor Israel, João Felipe. Então nós temos um vínculo, Márcio Robert, então nós temos um vínculo bem denso. E o pastor Bel, ele sempre foi assim, ali em Pedreira, ele era chamado como trator de esteira, né? O pastor Bel realmente, eu tiro meu chapéu para ele, por essa garra, essa determinação dele. Isso aí também não é comum, isso é o dom da fé, é um dom especial, o dom da fé, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz que tem uns dom da fé especial, e eu acredito que isso é um desses dons. E na pessoa dele eu quero também estender aqui minha congratação, né, a todos os obreiros aqui que estão no meu retaguarda. Eu não estou nervoso, não, é porque a palavra está sendo difícil para sair mesmo, viu? Graças a Deus. Antes de eu trazer aqui uma reflexão, o pastor Bel, já conheço ele, o perfil dele é um homem pentecostal, e nas igrejas onde ele já pastoreou, ele já levou muitos vultos, muitos ícones do pentecostalismo brasileiro, né? Então, esses grandes pregadores, que com certeza já estiveram aqui presentes em Santo Antônio Lopes, já lançaram suas redes, suas malhadeiras, que a linguagem chama na beira do mar, que eu já trabalhei na beira do mar, aquelas malhadeiras de 500 braças, já lançaram por aqui, né? Então hoje eu vou jogar minha tarrafinha, né? Meu landoazinho pequeno, né? A piabeira, que já está acostumado a passar pregador grande, surubim de cama. Então o Corrozinho vai lançar sua palavrinha simples em nome de Jesus, mas você que é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Antes de eu falar aqui um pouquinho da palavra de Deus, também quero apresentar meu livro. Esse livro era um projeto que eu estava em Turiaçu. Eu tinha um projeto de lançar um livro. Antes de eu passar para Jesus, eu quero me imortalizar como escritor, né? E aí eu orei muito por esse projeto. Chegou, eu escrevi esse livro. Escrever é uma dificuldade terrível, você juntar ideias, tá entendendo? Muito dificultoso. E eu passei um ano na composição desse livro. Eu estava quase desistindo já, mas eu fiz o manuscrito, e aí eu deixei pendente ali no sistema do computador, e aí eu comecei a ter uns sonhos. Vendendo como se fosse uns cartão telefônico. De vez em quando eu me via vendendo aqueles cartão telefônico. E eu fui consultar Deus. Senhor, o que significa esse sonho que eu tenho continuamente vendendo esses cartão telefônicos? Aí o Senhor disse: seu livro, publique seu livro. Aí eu criei coragem e publiquei o livro, né? Graças a Deus, publiquei o livro. São 12 capítulos. Esse livro eu estou interagindo na linguagem moderna, entendendo? Eu estou fazendo até uma revisão nele, que eu citei aqui uns termos filosóficos, ficou assim um pouco dificultoso. Eu estou fazendo uma revisão, deixando ele numa linguagem bem simples mesmo, mas aqui você vai interagir com a linguagem acadêmica, da linguagem pós-moderna,
Inclusive eu tenho um capítulo aqui sobre pós-modernidade. O que é esse pós-modernidade? Você vai ler aqui, pós-modernidade. Então é um livro muito bom, fala sobre a criação, escatologia, a vida espiritual, sobre a Bíblia, sobre a cruz, sobre missões. Tem 10 razões porque a igreja é missionária, fundamentos bíblicos. 10 razões porque a principal tarefa da igreja é missões. Tem 10 razões para a disciplina eclesiástica, tudo justificadamente aqui, está entendendo? O conceito de pecado aqui, a condição humana, que eu trato aqui, a condição humana, você não vai encontrar em qualquer livro, não é porque eu esteja esnobando aqui não, mas eu caprichei, orei a Deus, pesquisei, eu trato sobre a condição humana em pecado aqui, de uma maneira que você talvez não tenha visto em Deus, lhe garanto. Também a salvação aqui, eu trato igual a doutrina da reforma, explicando o que é a justificação, certo? A doutrina da justificação, bem explicadinho. Eu pergunto para a igreja aqui, qual é a diferença entre a doutrina da justificação da nossa cultura cristã, da reforma para a católica? Vocês sabem qual é a diferença? Qual a diferença da doutrina da justificação evangélica ou reformada para não reformada católica? Qual a diferença? Bem simples isso, mas talvez os irmãos não tenham ainda atentado, né? Eu vou explicar rapidamente aqui antes de trazer aqui uma breve palavra. A doutrina da igreja católica sobre a justificação é o seguinte: como é que eles começam? Você recebe chamada uma graça, uma pré-graça. Aí você vai entrar no estado de santificação, você vai evoluir na santificação, e aí você se acha preparado, aí você talvez seja salvo. A doutrina reformada é diferente. Você vem como está, na condição de pecador do solar dos pés, a coroa da cabeça, vem como um lixo, vem a Cristo te perdoa pela sua obra, Deus em Cristo te perdoa pela sua obra, você é justificado, porque a obra de Cristo é aplicada sobre você. A igreja católica é diferente, você tem que se santificar primeiro, né, para crescer na santificação, para herdar a salvação. É isso que Lutero ficou louco, não conseguia. Então são detalhezinhos, mas que na evangelização faz muita diferença, né? Bendito seja o nome de Deus para sempre. Também eu quero falar aqui sobre o obreiro do pai ministerial, filho ministerial, pastor Bel, pastor Daniel Nascimento está comigo, sua esposa, e é um obreiro aprovado. Ele estava contando a experiência dele lá em casa, por onde ele passou. Pastor Bel é rigoroso, né? Rapaz, eu achei que você tem uma mão de ferro mesmo. Aí passou por campo difícil, e é um obreiro aprovado. Sua esposa também, são dois vasos, são dois homens, dois instrumentos. Ele é pregador e a mulher não fica atrás, hein? E conversa, é mesmo. Tem um Rodrigo aqui também, missionário Rodrigo, pregador, sua esposa, né? Então, quando precisar dele, estão à disposição. Também prazer em conhecer o nosso José Raposo, né? Jaime Raposo, você parece com o pastor. Aleluia, bendito seja o nome de Deus para sempre. Eu quero ler aqui abrir aqui a Bíblia em Evangelho de Mateus. Abra comigo aí na genealogia de Jesus. Para nós extrair aqui algumas lições. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Então, Mateus capítulo 1, versículo 1 para frente, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar Perez e a Zera, Perez gerou a Esrom, Arão gerou Aminadab, a Nassaon,
nação a Salom. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, da mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão a Abias, Asa gerou a Josafá, Jorão a Uzias gerou a Jotão a Acás a Ezequias gerou a Manassés a Amon, e Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias, seus irmãos, até o tempo do exílio da Babilônia. Só isso aqui, para nós fundamentar aqui alguns princípios. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te adorar. Quero dizer que Tu és o meu mestre, Tu és o meu professor, Tu és o sentido da minha vida, não só minha, mas deste povo. Tu és, meu Pai, o nosso objetivo último. Tu és o fundamento do nosso ser. Tu és a nossa confiança. Nós te adoramos. Suplico, Senhor, que o Senhor nos dê graça nessa humilde preleção, por meio de Teu Filho no Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, nesta noite eu quero fazer uma reflexão aqui do Senhor. Eu quero falar aqui do Senhor Jesus como Supremo Pastor. E nós começamos de uma genealogia. Parece que esse texto da genealogia é um texto dificultoso. Aparentemente é um texto obscuro. Mas as escrituras, tudo nas escrituras tem um propósito. As escrituras é o registro da manifestação de Deus no processo da história da salvação, não é? Então a escritura é simplesmente o registro do encontro, da autodoação de Deus. Tem alguns teólogos que chamam a autocomunicação de Deus, né? Que Deus manifestou, se doou a sua criação, sua criatura racional, e esse registro dessa autodoação de Deus que faz as escrituras, é a essência das escrituras. Então as escrituras, sua autoridade está, porque ela é a narração deste encontro de Deus com o homem. Bíblia é isso. Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, não. É apenas uma narrativa da autodoação de Deus para a humanidade. Está registrado na Bíblia. Então, esse é o conceito de escritura que nós estamos aprendendo. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Então, nós queremos fazer aqui um apanhado sobre os motivos para nós confiarmos no nosso Supremo Pastor, que é Jesus. Jesus é o nosso Supremo Pastor. Jesus, como homem, foi o único que teve uma vida perfeita. Ter a vida perfeita foi o Senhor Jesus. Antes de Deus criar o homem, Deus, na sua glória, na sua essência espiritual, na sua simplicidade, sem composição. Deus é espírito. Espírito não tem nem a composição material, é pura simplicidade, invisibilidade. Então Deus, no seu ser, Ele idealizou um modelo de homem, né? Esse modelo de homem se chama o modelo essencial. Ele ainda está na mente divina. É a perfeita imagem de Deus, idealizada na mente divina antes da existência. E aí Deus, pelo seu poder infinito, absoluto, criou do nada, sem o uso de material pré-existente. Isso é muito importante. A fé na criação ex nihilo, sem o uso de material pré-existente. Por quê? Porque o homem não faz parte da substância de Deus. E também a matéria não é eterna. Porque se fosse a matéria eterna, nós estamos no dualismo. Aí Deus perderia seu primado sobre a criação. Então a criação, de acordo com a dogmática, a essência da ortodoxia cristã, é que Deus criou todas as coisas do nada absoluto, não ser. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Então, esse projeto da mente de Deus, essa essência, se existencializou na criação física. Deus age e ouve. Então,
nós podemos fazer uma distinção aí entre a essência e a existência. A essência seria esse projeto da mente de Deus, antes da sua execução na prática, que seria a existência. Então, o homem era para ser como planejado na mente de Deus, né? Como planejado, é assim, meu filho, que você vai ser, por isso, por isso, por isso. Mas na prática, nenhum ser humano conseguiu existencializar na sua pessoa esse projeto de Deus, com exceção de o Supremo Pastor, o grande Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele é digno de glória, porque só Ele foi o único que existencializou o projeto de Deus sem nenhum erro. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Lá em Hebreus 4,15 é dito que Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus nunca se afastou do projeto de Deus. Jesus foi aquele que cumpriu rigorosamente, idealmente, em seu ser concreto, a vontade de Deus. Então Jesus é impecável, bendito seja seu nome para sempre. E aí a Bíblia nos diz, alô som? Ótimo. Que lá no Evangelho de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, tinha uma reunião na esfera celestial, e havia um livro. Esse livro estava lacrado. Hoje nós podíamos dizer que esse livro estava lacrado com 7 cadeados, mas naquele tempo não tinha cadeado, era selo. Então aquele livro estava selado com 7 selos, e tinha que uma pessoa, era necessário alguém para abrir aquele livro. Aquele livro tratava da desfecho da história humana. Mas aí João foi notificado que nem na terra nem no céu não tinha ninguém digno de abrir aquele livro, nem olhar para ele, nem os anjos como Miguel, como Gabriel, que assistiu a José e a Maria no nascimento do Senhor, não tinha credencial para abrir aquele livro. Por quê? Porque aqueles anjos não tiveram uma experiência humana, não tiveram uma experiência concreta das tentações, da dificuldade física, existencial. Eles não passaram por essas dificuldades. Então, não estavam habilitados para abrir aquele livro. E os homens como Adão, Noé, nenhum também foi achado com capacidade moral para abrir aquele livro diante do Pai. E João chorava muito. João chorava, porque aquele livro tinha que ser aberto, e não tinha ninguém para abrir aquele livro. Mas aí alguém disse para João: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vamos agora tratar sobre a genealogia do Senhor, né? Primeiro motivo para confiarmos no Supremo Pastor é porque ele tinha um ministério legítimo. Jesus tinha um ministério legítimo. Então, o primeiro versículo diz o seguinte: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Deus da revelação cristã, o nosso Criador, ele nunca deixou de dar testemunho de si para a humanidade. Sempre houve um porta-voz de Deus na terra para falar da sua bondade, do seu amor para a criatura humana. Deus nunca deixou de dar testemunho de si para a humanidade. E a Bíblia fala que no processo da história da salvação, quando o homem pecou, nasceram muitas formas de adoração a Deus, mas Deus se identificou numa tradição. Deus se identificou numa tradição que ficou conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois Deus se manifestou com o seu nome próprio de Yahvé, lá em Êxodo capítulo
3 para Moisés. Então, o Deus verdadeiro, o Deus autêntico, é aquele que se manifestou a Abraão. Bendito seja o nome de Deus para sempre. O Deus é aquele que elegeu a nação de Israel para manifestar seu pacto, sua aliança, sua divindade, as leis, promulgar a lei. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, 1 a 5, diz que a nação de Israel foi dado o culto, a aliança, né? A lei, a legislação, e os patriarcas, os patriarcas, e o Cristo que veio segundo a carne dessa elite guardada por Deus. Então, o texto aqui quer mostrar a autenticidade de Jesus. Jesus veio do Deus verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor para sempre. É isso que o texto quer dizer aqui. Então, da autenticidade de Jesus. Jesus não apareceu como, infelizmente, até hoje os judeus negaram Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. Mas o registro para mostrar que o Senhor, Ele é legítimo. Ele é aquele que se manifestou na história de Israel. Paulo diz que seguia uma pedra seguia Israel naqueles 40 anos de deserto. Uma pedra espiritual, uma rocha. E essa rocha era Cristo. E no tempo legítimo, lá em João capítulo 1, versículo 1 até 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifestou em carne autenticamente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hoje o Deus verdadeiro é esse que nós adoramos na pessoa de Jesus. Fora de Jesus não há revelação para nós compreendermos. Fora de Jesus o mundo espiritual jaz nas trevas. A Bíblia Sagrada diz, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17, que até hoje o judeu, quando lê Moisés, quando lê o Velho Testamento, uma máscara espiritual, uma escama espiritual está posta sobre os seus olhos, porque esta escama só sai em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É em Cristo que nós adoramos a Deus, aleluia. É em Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. É Cristo que nos dá a unção. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, isso mostra também da humanidade de Cristo. Cristo foi verdadeiro Deus e verdadeiro humano. Isso é o mistério mais transcendental, o mistério mais grande, é o mistério da encarnação, né? Porque Jesus é o seguinte, vem aqui, Rodrigo, vem aqui. O Concílio de Calcedônia diz que Jesus é Deus e homem, né? Mas não é assim não, uma banda Deus, uma banda junto aqui, não dá certo. Eu não aceitaria um negócio desse. Deixa eu sentar. Jesus é Deus em condições humanas. Olha o mistério aí. Jesus é aquele que no seu corpo glorioso nós atingimos o atemporal. Naquele corpo glorioso nós atingimos o eterno. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Naquele corpo glorioso nós temos comunhão com Deus e recebemos o poder espiritual, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esse aqui é o verdadeiro Deus. Deus na bendita pessoa de Jesus. Aleluia. Então aqui nesse livro, primeiro versículo de Mateus está dizendo, livro da genealogia de Jesus. Então, Jesus é autêntico. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jesus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro aqui. Não existe vários tipos de conceito de verdade, né? Tem a verdade da coisa em si, né? Existem 4 termos para a verdade. É a lateia, que é a coisa em si. A verdade desse microfone é ele mesmo. Existe a verdade como registro, né? Registro, fazer aqui um registro da biografia do pastor Bel. Então, se eu fazer o histórico, o nascimento dele, faço um livro, a biografia dele, então,
eu tenho um registro, uma verdade da sua biografia, da sua pessoa. Então é veritas, é a verdade como registro, como descrição. E tem a verdade como fidelidade, né? O hebraico usa a verdade como fidelidade, aquele que cumpre a palavra, aquele que cumpre a promessa. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Não é a verdade matemática, não é a verdade física, não é a verdade da química, mas a verdade da fidelidade de Deus. Se Ele te prometeu a bênção, Ele vai cumprir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque a porta que Ele abre, não tem quem possa fechar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, se Ele te prometeu, te fez uma promessa, aguarda que vai se cumprir. Não te aflige, não te desespera, não começa a murmurar, que na hora certa essa promessa vai se materializar na tua vida, porque Deus é verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Deus tem poder para fazer as coisas, criar as circunstâncias. Quando Deus quer operar, não tem que possa impedir. Quando chegou a hora da bênção, Deus tinha um sonho na vida de José. José foi fiel, cabra bom, né? José foi um cabra bom. E aí chegou, foi preso, foi acusado, mas ele se manteve fiel. Aí Deus, agora chegou a hora de eu abençoar José. Não tem quem empate o abençoar José agora. Aí deu 2 sonhos para o rei. O rei chamou todo astrólogo, feiticeiro, macumbeiro. Chamou todo tipo de pessoas que mexiam com revelação do ocultismo no Egito. Ninguém resolveu o problema, né? Aquelas das vacas gordas comendo as vacas magras, e das espigas magras comendo aquelas espigas gordas. Teve que interpretar. Aí Deus fez com que, antes disso, 2 anos antes, Deus fez com que 2 oficiais do rei fossem presos, acusados por conspiração. Mas era projeto de Deus, Deus trabalhando. E aí ele contou o sonho para José. José interpretou na íntegra. O padeiro e o outro era o copeiro. Só é o seguinte: daqui a 3 dias, tu vai voltar a dar o copo na boca do rei. E daqui a 3 dias você vai ser enforcado e deixado do urubu comer seu corpo. Se cumpriu. Mas José ficou lá. Aí na hora do rei, aí o copeiro se lembrou: ó, rei, lá na prisão, tem um mancebo, um rapazola, que eu contei um sonho para ele, o homem interpretou e se cumpriu na íntegra. Se cumpriu na íntegra. Rei, chama o rapaz, chama o prisioneiro. Deus, agora eu vou honrar José. Chegou a hora da bênção. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Chegou a hora da bênção, chegou a hora do milagre. Eu vou te dar o milagre, eu vou te exaltar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E aí ele contou 2 sonhos. O sonho é um só. Deus está mandando 7 anos de inverno. Vai ter uma safra recorde. Vai ter uma safra, uma super safra aí. Mas após essa super safra, virá uma estiagem, vem uma seca que vai consumir tudo que foi produzido nesses 7 anos de abundância. Agora eu te oriento: caça um homem sábio, preparado para colher a parte da safra e armazenar, para quando chegar a seca, ter o estoque guardado. E ele olhou para ele: porventura tem um mais preparado do que tu? O homem que Deus revela os mistérios, rapaz. O homem que Deus fala diretamente: tu és o homem. Tirou o anel, que é símbolo da autoridade, e botou na mão de José. Bendito seja o nome de Deus para sempre.
e José foi exaltado como primeiro-ministro. Bendito seja o nome de Deus para sempre. José era um tipo de Cristo. As pessoas iam a Faraó, eles não vão a José. É com José isso aí. Bendito seja o nome de Deus para sempre. E eu ainda vou te dar mais um prêmio, José. Pega essa moça bonitona bem aqui, que é minha cunhada, é tua mulher, olha aí. Eita, presente grande. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Deus é fiel. Deus, não murmure contra Deus. Agora eu vou contar aqui uma revelação. Teve uma irmã lá de Belém que teve uma espécie de um arrebatamento, uma espécie de um êxtase. E lá era um julgamento. Era um julgamento. Eu estou lembrando aqui duas coisas que eu gravei nessa revelação. Né? Chegou um irmão, e aí se apresentou diante do Senhor, era Jesus. E aí, Senhor, esse homem, ele é infiel, ele não pagava o dízimo. Isso está na revelação, se você quiser acreditar, é com você. Ele é infiel, ele não paga o dízimo. Aí o Senhor disse, tu sabe que ladrão não entra aqui, rapaz. Ladrão não entra aqui. Não sabe, não está lá na minha palavra. Mas foi tirado. Aí chegou outro. Qual é o problema desse aqui? É o seguinte, que ele está murmurando demais. Rapaz, tua bênção estava chegando. Daqui uma semana tu recebe a bênção. Volta essa bênção para 2 anos para trás. Ele estava murmurando. Não murmure não, que isso ofende a Deus. Você murmurando, você está botando culpa a Deus, que Deus é errado, que Deus é imperfeito. E a bênção vai sair da tua mão se tu murmurar. Aguenta firme aí nos pés de Jesus, que a bênção vem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se vier antes do tempo, tu vai te desviar. Se vier antes do tempo, você não vai conseguir. Teve um homem que estava admirando o bicho da cera, né? Rapaz, esse bichinho está doido para sair daqui de dentro. Estou se esforçando, eu vou tirar ele. Aí tirou, não é que tirou, ele morreu. Que era necessário ele se aquecer lá dentro, resistir, para depois isso é por conta própria. Deus não precisa da tua mãozinha, Ele é poderoso, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aguarda que Ele vai te abençoar na hora certa. Não adianta espernear. Deus tem tempo certo. Outra revelação. Essa foi lá em Cedral. O irmão da igreja, cidadão, ele era, joga a tarrafa aqui como a comunidade de Santo Antônio de Lobo está fazendo, fazendo missões. Isso é o coração da igreja, é a missão mais importante da igreja, fazer missão. Ganharam um cidadão para Jesus, e Deus abençoou aquele homem. Aquele homem se tornou comerciante, e ele desenvolveu uma tese, o seguinte, rapaz, Deus é perfeito, mas ele só tem um erro, só cometeu um erro. Mas irmão fulano, que negócio é esse? Deus é sábio, é inteligente, é poderoso, mas o Senhor só cometeu um erro. Qual foi o erro? Porque é o seguinte, tem uma árvore que vive 1000 anos, uma árvore que vive 900 anos, tem jacaré que vive 200 anos, e o homem que é a imagem dele, com 80 anos, está todo se quebrando todinho. Então, o homem, a imagem dele, tinha que viver há muitos anos. E ele segurou aquilo, né? Segurou aquela tese. Ele se desviou, quebrou, e um dia ele estava na porta da casa dele, pensando. Aí uma voz bradou por trás dele: eu nunca erro. Eu nunca cometo erro. Aquela voz. E ele se reconciliou e Deus abençoou novamente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, Deus não comete erro. Eu sou filho do pastor Menton, tenho 5 minutos. Bel também é filho do pastor Menton. Não é verdade? Eles vão trabalhar, passar o dia trabalhando e tal, né? Chegou 9 horas, está na hora de ir. O pastor Zé Wellington é o seguinte. Ele disse que se Jesus não operar até 9 horas, vamos aguardar para outro dia.
Pastor Zé Wellington é assim. Lá em Turiaçu tem um obreiro que foi presbítero dele lá. E lá tem a supervisão. E às vezes o coordenador passa na porta da igreja, 9 horas. Se passar 9h20, estiver trabalhando, aquele pastor já perdeu a congregação. O pastor Zé Wellington é assim. Né? Então a segunda razão para nós confiarmos no Supremo Pastor é porque ele não rejeita o pecador. Né? Deus não rejeita o pecador. Diz a palavra de Deus: e Judá gerou Tamar, de Tamar a Perez. Então Jesus, ele fez questão de entrar na história, na genealogia de grandes pecadores, para purificar, para sarjar. Quem foi Judá? Judá foi um homem que teve um caso com sua nora. Judá teve um caso com sua nora. Ela casou com o filho dele, e aí o menino morreu, o rapaz morreu, não deixou filho. Aí ele tinha um filho, que estava rapazinho, dava para casar, era um adolescente. Então é o seguinte: quando o menino chegar à idade, vai ser tua mulher, ou teu marido. Aí o rapaz já estava grande e o Judá não dava seu filho para casar com Tamar. Aí Tamar se vestiu de prostituta, foi uma mulher muito bonita, com certeza, ficou na beira da estrada. Lá vem o Judá, disse: eita, mulher bonita, deita com ele. Aí o homem estava caído. Ele disse: é o seguinte, se você quiser, mas você tem que me dar seu bordão aqui. Aí ele deitou com ela. Aí disseram: tua nora está grávida. Ele disse: traz para morrer. Ele disse: o dono desse bordão aqui é o pai do menino. Então, mas Deus fez questão de entrar na genealogia para mostrar que é o Deus que perdoa o pecado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus é aquele que nos perdoa. Nós passamos a passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus está conosco. Deus é fiel. Você não pode estar com sentimento de culpa dentro do teu espírito. Recebe o perdão de Deus na tua vida. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Deus perdoa verdadeiramente. Não adianta tu martirizar, não adianta tu espernear com contrição, porque é a obra de Jesus que te purifica. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabia disso? Não adianta se bater, se murmurar, perder a cabeça, não. Deus já perdoou em Cristo. Então, na biografia de Jesus entrou Judá, Raabe, aquela prostituta lá do livro de Josué, capítulo 2, faz parte da genealogia do Cristo. O Cristo entrou nessa genealogia pecadora. Ruth, aquela moabita. Jesus também vem de Ruth, segundo a carne. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Jesus vem de Salomão. Salomão foi filho de Betseba, que teve um caso com Davi, que Davi mandou matar Urias. Jesus entrou nessa genealogia para dizer que te ama incondicionalmente, que te perdoa, que te aceita como tu és. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Cai fora o sentimento de culpa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus te aceita, Deus te ama. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Isso é muito importante. A gente se aceita, sentir a sensação que é aceito. Oh, é bom demais. O sentimento de rejeição arrebenta com um, mata um, destrói um. Você sabe disso? Sentimento de rejeição desgrama um. Mas Jesus, ele te aceita incondicionalmente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus entrou também na genealogia de dois reis, os piores reis de Israel, Manassés e Amon. Lembra na tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 2, 22, 11 para frente. 2 Reis 21, 2 Crônica 33, 1 a 9.
Amon, Manassés e Amon, dois piores reis de praticaram agouro, feitiçaria, sacrificaram os filhos a Moloque. Mas Deus entrou na genealogia desse homem para perdoar, para tirar o pecado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então isso é muito importante, né? O sentimento de culpa nos destrói, mas você não deve guardar isso. Deus te ama incondicionalmente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso nós temos que amar este mestre, o supremo pastor. Nenhuma pessoa fez isso, né? Lá no Piauí tem um obreiro que é meu amigo, foi meu pastor lá em Alto. Ele estava pregando sobre Davi, né? O caso de Davi com Betseba. Na hora que ele falou isso, ele ficou da cor de um peru. Disse, mas eu não perdoo. Mas Deus perdoou. Você não perdoou, mas Deus perdoou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Cumpri minha palavra. Então, Deus nos abençoe, nos guarde. Só foi 2 pontinhos, era 10 pontos, mas não dá para mais ler 10 pontos. Agora